Passa-se a votação em primeiro turno. Para fazer a questão de ordem, deputado Fred Costa. Parágrafo 161, combinado com 162. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, me causa absolutamente uma estranheza o fato de ser inadmitido o meu destaque de número 2. Acredito eu piamente que Vossa Excelência foi induzido ao erro, uma vez que houveram tratativas ou tentativas de tratativas para que eu retirasse o destaque, enquanto eu estava conversando com os policiais municipais. Tenho a notícia que foi inadmitido o meu destaque, mas pasmem vocês, colegas, o precedente perigoso foi inadmitido com a justificativa que iria causar prejuízo financeiro. E sabem qual é meu destaque? O meu destaque é para não passar acreditação aos estados. O que significa isso? Que com essa decisão que ora foi tomada, e eu tenho certeza que o bom senso vai prevalecer e vai ser revertido, é que as polícias municipais hoje existentes têm que passar pelo crivo do governador de estado. Ora, todos nós somos agentes políticos. Imaginem vocês, onde as polícias municipais forem de prefeitos de oposição ao governo de estado. Terá esse governo de estado vontade política? Mais do que isso, vou citar o exemplo do meu estado, que é o que tem o maior número de municípios, são 853 municípios. A máquina por si só é incompetente, ela é burocrática. Imagina agora ter submetido ao governo do estado de Minas Gerais, de uma hora para outra, a legalização de 200 guardas municipais, hora que de serviço. E aqui eu faço uma provocação com essa decisão. Vou citar a capital, onde sou nascido, criado e resido até hoje. São 2.500 policiais municipais. Faço questão de ressaltar, para mim são policiais municipais. De uma hora para outra, vocês estão dizendo que se a dona Maria for assaltada, se a Carla foi estuprada, se o filho de um trabalhador for assaltado, a mão armada, tomar um tiro, o policial municipal não vai poder fazer nada. Porque a decisão que nós estamos tomando aqui hoje é um tiro no peito da segurança pública, um tiro no peito da polícia municipal. E mais que isso, tenho certeza que o presidente foi induzido ao erro. É rasgar o regimento interno, é tirar uma prerrogativa de cada um de nós. Eu não fiz o destaque só por eu, Fred Costa, eu fiz o destaque por um bloco de 3 partidos. Tempo de líder seja crescido. Eu fiz pelo PRD, eu fiz pelo Solidariedade, eu fiz pelo Avante, mas eu fiz sobretudo a segurança pública. Eu estou aqui há 8 anos e sou o único, com todo respeito, que perduro os 8 anos como líder, porque sempre prezo pelo diálogo, pelo acordo. E, para mim, é inadmissível, no momento que o acordo, haver uma decisão sem que me comunicasse, que eu sou pego absolutamente de surpresa. Eu que sou cumpridor de acordos, e eu desafio aqui alguém falar que eu não cumpri, muitas vezes até para ser derrotado o meu candidato, que ora apoiei para presidente, mas perdi com dignidade, que para mim, fim de bigode, fala, aquilo que a gente fala, a gente tem que honrar. E aqui, para concluir, deputado, eu quero dizer, isso não é derrota para mim, isso é derrota para a Polícia Municipal, que entrou aqui, reconhecida pela metade, e está saindo pela porta dos fundos, com um tiro no peito. Mas, sobretudo, é um desserviço para a sociedade. Falar que é a favor da segurança, falar que é a favor da saúde, falar que é a favor da educação, todos nós falamos, mas ora, para minha decepção e minha tristeza, hoje, no desserviço à segurança. Recolho a questão de ordem de Vossa Excelência, responderei oportunamente. Passa-se a votação em primeiro turno. Para encaminhar a favor, deputado Kim Kataguiri.
Para. Presidente. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero deixar aqui mais uma vez claro, né? O líder do governo, o deputado Zé Guimarães, comemorou isso como uma vitória do governo, a PEC do governo. Gente, do texto que o governo Lula mandou não sobrou nada. O relator, o deputado Mendonça Filho, inverteu a lógica da PEC. O governo queria centralizar recursos e condicionar repasses de recursos ao cumprimento daquilo que o governo federal estabelecesse. O texto do deputado Mendonça Filho estabelece que o governo federal é obrigado a repassar o dinheiro para os estados sem poder segurar. O texto do deputado Mendonça Filho prevê vedação de progressão de regime. Não tinha nada disso no texto do governo. Prevê o regime disciplinar diferenciado para faccionado. Não tinha nada disso no governo. Prevê a estruturação e organização das polícias. Não tinha nada disso no texto do governo. Agora eles querem comemorar com base no texto que eles não contribuíram uma linha. A única contribuição do governo Lula para a PEC da segurança foi tirar a redução da maioridade penal. Foi favorecer bandido menor de idade. Essa foi a única colaboração do governo Lula. E eu quero mais uma vez ressaltar, o PT vai votar a favor para fingir que isso é uma vitória do governo. Isso é uma derrota para a visão de mundo ideológica do governo. E eu vou fazer outro registro aqui. O único partido de esquerda que está mantendo a coerência em relação ao discurso de proteção e de garantias a criminosos, a quem responde processos penais, a presidiários, é o PSOL. O PSOL está votando contra e mantendo a sua coerência de sempre ser abolicionista, ser contra o endurecimento das leis penais. O PT não. O PT sempre foi a favor de afrouxamento de pena, sempre foi a favor de facilitação de vida de criminoso, e agora, em anos de eleição, está fingindo que é a favor de combater o crime, está fingindo que é a favor. Gente, o eleitor conhece vocês. O eleitor sabe que isso não é bandeira do PT. O eleitor sabe que segurança pública nunca foi prioridade do PT. O eleitor sabe que nos estados governados pelo PT, os homicídios são maiores, os assaltos são maiores, os furtos são maiores. Não é minha opinião, é estatística. Então não venham tentar enganar, em ano de eleição, o eleitor. E eu quero fazer mais um elogio para o relator. Ele coloca no artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais, o direito da vítima. Hoje o artigo 5º só tem o direito dos criminosos. Pela primeira vez na história do Brasil vai ter o direito da vítima de ser reparada e de ver o bandido punido. Para encaminhar contrário, deputado Chico Alencar. Senhor presidente, colegas, o PSOL mantém sim a sua coerência, não para, como desqualificou o deputado Kim, proteger bandidos, mas para informar que o projeto, tal como está, inclusive sem os destaques necessários para as correções, ele está ou aquém do que pretendia o Poder Executivo ou indo além e colocando na Constituição do Brasil impropriedades, sobretudo em relação ao artigo 5º da Constituição Federal, que fala dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nós não queremos a buquelização, como muitos querem, do Brasil. O papel da União aqui, nesse projeto, nessa PEC, em relação à segurança pública e à sua coordenação, ainda é débil. As competências comuns ficaram muito tímidas no texto. As restrições ou vedações à progressão de pena, muito bem examinada pela Justiça, ou aos acordos de não persecução penal, que vários que participaram dos atos golpistas fizeram e nós consideramos justos, ficam também minimizados. Expressões genéricas como grave ameaça ou alta lesividade
Será que o Vorcaro, esse bandido gangster banqueiro, que anda com os endinheirados daí, de tudo quanto é lado, ou de quase todos os lados, ele vai ser atingido por esse tipo de afirmação genérica que não cabe na Constituição? A separação dos poderes é flagrantemente desrespeitada quando a gente diz que o Congresso Nacional, na sua diversidade, na sua saudável polêmica, vai poder sustar decisões do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem dentro da lei uma função contra-hegemônica. A gente está ameaçando isso. A administração penitenciária, que é uma área de conflito, infelizmente, as prisões do Brasil hoje em dia e desde muito tempo não são instrumentos majoritariamente de socialização, mas sim escolas superiores de crime. Agora, se restringe por essa PEC o poder e a prerrogativa da vara de execuções penais, até em relação à transferência de presos. Isso vulnerabiliza, fragiliza ainda mais o sistema penitenciário e os agentes penitenciários. Portanto, a nossa visão é de que a PEC... A constitucionalização do RDD também. Isso aqui é importantíssimo. Polícia Penal regulamentada, que não tinha nada regulamentado na Constituição. Eu fiquei puto com os destaques, né? Para encaminhar a favor, o deputado Hildo Rocha. Presidente, vou encaminhar daqui porque nós somos favoráveis à aprovação da PEC, tendo em vista que ela melhora o nosso sistema de segurança pública, cria um sistema em que pode se combater a criminalidade crescente em nosso país, tendo em vista a cooperação entre as diversas forças policiais. Vai haver garantia de recursos para o fundo da segurança pública, além também da garantia do fundo para as polícias penais. Então, é uma proposta de emenda à Constituição factível, muito boa, e que eu tenho certeza que, aprovada, vai diminuir bastante a criminalidade em nosso país. Para encaminhar contrário, deputado Tarcísio Mota, eu agrego ao tempo de encaminhamento o tempo de liderança do PSOL. Muito obrigado, senhor presidente. Não vou demorar muito tempo como fiz na fala de plenário, mas quero dizer que se o texto aqui que estiver sendo votado for o texto encaminhado pelo governo, nós do PSOL estaremos votando favoravelmente. Quero dizer mais, nós participamos ativamente para melhorar o texto do relator. Participamos das reuniões e estávamos, inclusive, ali discutindo o nosso voto, contrário ou favorável. Quando, na verdade, em torno da possibilidade de avançar aqui em outros pontos, a gente retira o nosso destaque, a possibilidade de votar favorável acabou de existir e a gente vai votar contrário. Então, quando abrir o painel, é possível que somente o pessoal esteja encaminhando contrário e somente nós votando contrário. E eu quero esclarecer aqui a quem nos escuta, eu quero aqui que a gente... Pessoal e Rede, obrigado, Heloísa Helena, lembrar. Pessoal e Rede, nossa federação. E quero aqui tentar esclarecer por quê e, ao mesmo tempo, fazer um chamado àqueles que defendem os direitos humanos. É claro, é preciso, e o parlamento é o espaço da negociação. Mas, sinceramente, esse projeto, da forma como o relator o escreveu, ele é um projeto punitivista e encarcerador. E esse é um elemento de princípios para nós que nos movemos pelos direitos humanos. E não está escondido isso. Aqueles da extrema-direita que subiram ao palanque para defender esse projeto admitiram isso. Que as mudanças no artigo 5º, para eles, é exatamente para que quando eles produzirem leis para ampliar o regime, nós não possamos mais entrar no STF para declarar inconstitucional, porque é exatamente o artigo 5º da Constituição, que é esse que está sendo modificado, ele existe para as garantias e direitos fundamentais e é cláusula pétrea. E até hoje, na história desse parlamento,
na história dessa Constituição, todas as vezes que mexemos no artigo 5º, foi para ampliar direitos, não para abrir a possibilidade de restrição de direitos. Neste ponto, senhoras e senhores, aquilo que outros colegas da minha federação, Pessoal Rede, já destacaram. Vocês acham mesmo que serão figuras como Daniel Vorcaro que serão atingidos por essa ampliação que nós estamos colocando aqui? Ou, por outro lado, será aquele jovem recém-aliciado pelas facções criminosas que pela primeira ou segunda vez está com uma arma na mão e sem dar tiro nenhum vai ser enquadrado como grave ameaça e vai passar, porque semana passada nós aprovamos 60 anos no presídio sem nenhum tipo de possibilidade de ressocialização, progressão ou remissão de pena. Para complicar essa história, nós estamos aqui ampliando a possibilidade e os poderes da Polícia Penal, inclusive botando os policiais penais numa linha de que eles estarão muitas vezes sendo suscetíveis a mais ameaças do crime organizado dentro dos presídios, porque nós estamos esvaziando os poderes dos juízes da vara de execução penal. E mais, quando o CNJ ou o CNMP quiserem mexer em alguma coisa a respeito disso dentro da lei, nós estamos dando o poder político desse parlamento de fazer um controle político de um órgão que não deveria estar submetido a este controle político. Portanto, senhoras e senhores, eu espero que eu esteja errado e espero que o nosso governo possa tomar medidas mitigadoras sobre o que está acontecendo aqui. Porque este projeto, e é por isso que o PSOL, a Federação Pessoal Rede, vai manifestar o seu voto contrário no painel e no voto, porque, na nossa opinião, esse projeto é punitivista e encarcerador e contrário àquilo que a gente acredita por princípio. Há mais de uma semana nós estamos negociando isso. Os nossos representantes, Henrique Vieira e Thalíria Petroni, falaram isso na comissão especial o tempo todo. Portanto, não se trata de posição sectária, mas se trata de posição de princípio daquilo que a gente defende enquanto lógica política para a sociedade brasileira. Nesse ponto de vista, encaminho o voto contrário, com todo o respeito a todos aqueles envolvidos e com todo o respeito ao nosso governo, que encarou o debate, mas infelizmente, no projeto entregue e relatado dessa forma, com ele a gente não consegue fechar e por isso votaremos contra. Não vai pagar suas emendas. Em votação, em primeiro turno, substitutivo oferecido pelo relator da Comissão Especial, a proposta de emenda à Constituição número 18 de 2025. Orientação de bancadas. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Nós temos aqui vários líderes inscritos e para que possamos ser justos com todos, eu darei o tempo de orientação somado ao tempo da liderança de cada partido, de cada bancada que solicitou a presidência. E teremos a condução da votação do mérito pela nossa companheira de mesa e grande integrante da bancada da Segurança Pública, a delegada Catarina, conduzirá a votação em primeiro turno da PEC da Segurança Pública. Uma homenagem não só às mulheres, mas também a toda a bancada da Segurança Pública aqui na casa. Como orienta o Bloco, União, PP, PSD, Republicanos, MDB, Federação PSDB Cidadania, Podemos. Presidente, o Bloco orienta sim, e eu gostaria de registrar aqui, primeiro, elogio a Vossa Excelência por ter tido a coragem de enfrentar esse tema. Acho que é um tema de anseio de toda a sociedade brasileira. Parabenizar o relator, deputado Mendonça Filho, pelo grande trabalho feito na confecção desse relatório, sofrendo pressões de todos os setores, mas está entregando à sociedade um projeto que vai de encontro ao grande anseio da população brasileira, que é mais segurança pública. O Bloco orienta sim. Como orienta o Partido Liberal, deputado Alberto Fraga, somado o tempo de liderança. Senhor presidente, primeiro eu queria informar, até mesmo para o líder do governo, que é injusto dizer que o projeto é do governo. Ele sabe que o governo não tinha votos para aprovar essa PEC. Então eu prefiro dizer que houve um consenso, onde nós melhoramos o texto que o governo mandou para cá,
E eu só lamento muito a gente ter retirado a redução da idade penal. E por que é que o governo trabalhou num consenso e num acordo? Porque sabia que ia perder. No dia que nós colocarmos aqui nesta casa a redução da idade penal, pode ter certeza que é de 400 votos para cima. Eu não tenho dúvida disso. É evidente que a esquerda não votará a favor. Com relação à PEC, claro que o voto é sim, não é o ideal, mas eu queria dizer, principalmente para aqueles insatisfeitos, que nem sempre consegue-se tudo. Eu vi alguém da Guarda Municipal choramingando, os caras dormiram, o guarda, acordaram policiais e estão reclamando. E ficam aí falando que a acreditação não poderia passar, não poderia morrer. Ora, eu fico imaginando um estado como Minas Gerais, que tem 853 municípios, 853 polícias autônomas, independentes, livres. É isso. Chega a ser até insano querer que a gente aprove um texto desse. Eu acho que a Guarda Municipal evoluiu muito. Eu quero aqui também, não posso esquecer de agradecer ao meu líder, deputado Sóstenes, que me deu essa atribuição, me delegou a liderança do partido. Pedi e peço a compreensão dos colegas, que eu entendo o ponto de vista de cada um. Eu disse hoje na reunião de líderes que a nossa bancada da segurança pública estava dividida, como realmente ficou dividida, mas o importante é que nós vamos dar um resultado para a sociedade. Nós ganhamos aqui com relação à audiência de custódia, nós ganhamos com relação ao não contingenciamento dos fundos, nós ganhamos com relação à progressão de pena, nós ganhamos para a Polícia Militar, de uma vez por todas, os termos circunstanciados, que alguns estados a PM não executa. Portanto, foi uma vitória. Não foi tudo que nós queríamos, mas foi uma vitória. Por isso eu peço a compreensão dos colegas e entendam que a gente tem que avançar de forma gradativa. Temos o compromisso do nosso presidente da casa, que em breve teremos aí uma comissão especial para votar a redução da idade penal. Então, estamos confiantes nisso. Quero lamentar e dizer aos agentes de trânsito, à polícia científica, que eu defendi que elas fossem todos inseridos no caput do artigo 144. Mas não foi possível, pelo menos conseguimos colocar o sócio-educativo. E eu me recordo que os agentes de trânsito, pleiteando estar no artigo 144, eu fui o relator do SUSP e os coloquei no SUSP. Então, quando a gente não consegue, é porque não deu. Tem que entender. O que eu não posso concordar é que alguns colegas ou ex-colegas entrem no plenário e venham querer discutir aqui de igual para igual com o parlamentar. Primeiro se eleja deputado e venha para cá para brigar com a gente. Enquanto não for deputado, tem que respeitar o plenário e não ficar cantando de galo aqui. Então, a pessoa que sabe de quem é que eu estou falando, e eu estou aqui à disposição, né? Eu estou aqui à disposição. Ainda mais que ontem foi aprovada a gerontocídio, então eu estou resguardado pela lei do gerontocídio. Então, a pena é de 20 a 40 anos, né? Quem maltratar um idoso aí. Então, é bom que vai dar direito a gente falar o que quiser. Por isso, presidente, eu insisto em dizer aos colegas, vamos votar sim. Vamos votar sim, foi o que foi possível conseguir, mas, repito, o governo não pode bater no peito e dizer, claro que foi quem mandou a PEC é do Executivo, mas teve a participação dos partidos Centrão, do PL e outros partidos que compõem aí a base do governo. Não foi só o governo, não foi só a esquerda que aprovou essa PEC. Houve a participação de todos. Reconheçam isso, para que a gente não fique da próxima vez, né, ressabiados e não concordemos. Quando eu pedi para retirar os destaques, era exatamente para dar celeridade. A gente sabia que ia ficar com isso aqui até 2, 3 horas da manhã, e uma forma improdutiva. Eu acho que o texto que está aí atende, melhora
e é um resultado bom para a segurança pública. Por isso, presidente Hugo Mota, muito obrigado pelo apoio também que Vossa Excelência tem sempre destinado à segurança pública. Tenho a certeza que nós sempre agradecemos o empenho de Vossa Excelência nessa pauta da segurança pública. Agradeço ao meu relator, agradeço ao presidente Aloysio Mendes, mas insisto, se fosse na comissão, todos os destaques seriam aprovados. Então eu parabenizo Vossa Excelência por essa estratégia, foi muito bem pensada. Presidente, só um informe. Acaba de morrer uma testemunha-chave desse caso, Banco Master. Morreu, segundo dizem, suicidou-se na prisão. Eu acho que é imprescindível que a Polícia Federal, enfim, o Judiciário, deixe bem claro a causa dessa morte, para que não paire nenhuma dúvida, porque isso é muito estranho que uma testemunha, testemunha ou acusado, sei lá, morra nessa circunstância sob guarda do Estado. Muito obrigado. Eu passo a palavra e somo o tempo de orientação e de liderança da Federação PT-PCdoB PV ao deputado Pedro Kizai. Antes disso, 1 minuto, deputada Júlia Zanata. Só um pouquinho, deixa eu tirar esses machos aqui da frente, vai. Presidente, queria parabenizar o senhor pela condução e queria deixar bem claro aqui, diferente do que o deputado Fraga falou um pouquinho, só para deixar mais claro, que o governo Lula, na verdade, só atrapalhou essa PEC, porque tiraram um anseio popular, que é a redução da maioridade penal, né, que com certeza tinha apoio popular. Então, eles só fizeram foi atrapalhar. E eu quero comemorar, inclusive, porque nessa PEC vai frear o ativismo do CNJ, que tem usurpado competência aqui do Congresso Nacional. E muitas vezes. Eu vi deputados aqui de esquerda dizendo que isso era prejudicial. Pois eu sugiro a esses deputados que vão lá trabalhar no CNJ ou no CNMP. E não ser deputado. Deputado que quer abrir mão de representar o povo não pode continuar nesse parlamento. Obrigada. Senhor presidente... Concedo a palavra ao deputado Pedro Kizai, somado o tempo de liderança e o tempo de orientação do PT. A bancada do Partido dos Trabalhadores, junto com a federação, e aqui cumprimento os camaradas do PCdoB, do PV, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, vai votar sim. Esses deputados estão incomodados. Essa extrema-direita está incomodada pelo protagonismo do presidente Lula. Deputados da direita, vocês governaram tanto tempo esse país, nunca tiveram a coragem, como o presidente Lula teve, de tomar iniciativa. Propôs o PL antifacção, que vocês não quiseram votar mais recurso e financiamento pelas bets para enfrentar as facções criminosas. Foram vocês aqui que não colocaram suas digitais. Agora, o presidente Lula encaminha a esta casa uma emenda constitucional para dizer ao povo brasileiro, pela primeira vez tem um presidente que vai se somar, vai se integrar com os estados, com os governadores, com os municípios, para enfrentar as grandes organizações criminosas. É a primeira vez que um presidente propõe uma emenda constitucional para dizer: nós vamos constitucionalizar um sistema único de segurança pública, como é o SUS, como é o SUAS, vamos ter um SUSP para construir a integração, a articulação, a inteligência para enfrentar o grande crime organizado que se estadualiza, se interestadualiza e se transnacionaliza. Quais os pontos que para nós foi muito importante? A competência, quando nós estamos discutindo financiamento, boa notícia, vamos ampliar de 2 bilhões para 6 bilhões de reais o Fundo Nacional da Segurança Pública e o Fundo Nacional Penitenciário. Triplicar
os valores para os estados deste país. Vai triplicar os valores para o governo federal montar a articulação com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Guarda, com as penitenciárias federais, para fazer o enfrentamento nacional e internacional. De 2 bilhões para 6 bilhões, proposta construída pelo governo do presidente Lula, e diz de onde vai vir a fonte. Virá lá do Fundo Social, do estoque, não de saúde e de educação, virá lá das betes, virá lá do excesso de arrecadação. Portanto, é um presidente que não só apresentou a PEC, mas permite buscar as fontes de financiamento, e metade desse financiamento vai ser para articular nacionalmente esse sistema único de segurança pública. Por isso que temos também, e aqui o PSOL levantou vários problemas, a bancada nossa comunga com muitos dos problemas que vocês levantaram aqui, e vamos aperfeiçoar no Senado. Vamos lá no Senado levantar as questões que nós não conseguimos retirar do texto, que a bancada também tem críticas, que a bancada também tem questionamento, mas no conjunto da obra eu não tenho dúvida que a bancada, junto com o governo, a federação, junto com o governo do presidente Lula, construiu junto com todos vocês, e o relator teve a sensibilidade de acolher que 50% do financiamento fica para o governo federal, porque a interpretação era 100% de descentralização, não Kim Kataguiri, era de fragmentação para não enfrentar o crime organizado, não enfrentar as grandes corporações, não enfrentar por onde anda o dinheiro, a asfixia financeira. Só uma articulação nacional vai ser capaz, e nós damos a resposta porque o relator acolheu a posição da bancada. Parabéns à bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras por todo o trabalho feito junto com a federação e as pontos centrais, que para nós não abríamos mão de votar essa PEC, nós conquistamos. E se nós conquistamos, junto do que era central no governo do presidente Lula, que propôs aqui, a gente vota sim. A gente vota sim pela segurança do povo brasileiro. A gente vota sim que vai ter um presidente que vai proteger o povo brasileiro, sem demagogia, que a extrema-direita tenta fazer aqui. Tem presidente responsável, tem presidente da República que vai dizer: sou parceiro do povo brasileiro, sou parceiro na proteção do povo brasileiro, e você parceiro da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Municipal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, ou seja, dos órgãos de segurança pública. Vai ter um governo federal articulando um sistema único da segurança pública. Viva! Viva o Parlamento brasileiro, viva o presidente da República, que teve a coragem de dizer: vamos enfrentar o crime organizado do andar de cima. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui, e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!